Quantas mudanças que passamos por motivo das circunstâncias da nossa vida. Quantas? Passamos por um momento de perda, perdemos gente queridos, perdemos carro, perdemos telefone, perdemos carteira, perdemos muitas coisas que nos prendem. Muitas vezes atrapalha na nossa saúde, atrapalha na nossa doença, perdemos emprego, divórcios acontecem, uma palavrinha também que tenta nos derrubar, o medo. O medo é terrível. O medo ele não te encoraja, o medo ele não te levanta com a autoestima para você lutar. Quantas mudanças acontecem na nossa vida? Quantas vezes agimos de um modo que não agradamos a Deus? Quantas vezes a gente pergunta: será que Deus me ama? Será o que está acontecendo comigo? Deus está vendo? Cadê o projeto de Deus na minha vida? Uma mudança, um adaptamento na nossa vida. Toda mudança tem que ficar feia. Alguma coisa que precisa ser arrancada de nós, Deus está querendo tratar, tem que ficar feio. Tem que ficar feio. Por que acontece isso comigo? Uma planta para ficar bonito, mas nem sabe disso. Tem que cair as folhas, tem que ser podada, tem que jogar adubo, pôr terra boa. Aquela planta vai ficar todinha seca, feia, mas de repente vem a chuvinha, sai o broto, sai as folhas e sai a flor. Tudo na vida tem um processo na nossa vida, uma mudança para ter na nossa vida, tem que ficar feio. O tempo do recomeço na nossa vida. Eu quero que você abra lá em Ruth 1,16, para você entender mais ou menos uma mudança que deve ocorrer na nossa vida, mas para algo bom, para algo que vai acontecer na nossa vida de melhor. Em Ruth, em Samuel, você volta um livro, entre Juízes e Samuel está Ruth. Ruth 1, versículo 16, diz assim, disse porém Ruth: não me insista de que te deixe, não insista para que te deixe, e me obriga a não segui-lo, porque aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A história de Ruth é muito bonita, irmãos. É pouco livro. Quando você tiver um tempo, você pode estudar o livro de Ruth. Ruth, é muito interessante essa história. Ruth teve uma situação de sofrimento, mas ela confiou em Deus, que ela o conheceu. Noemi e Ruth é um gesto de amor, um gesto de caminhar junto, um gesto de carinho com a outra. Para nós narrarmos aqui, eu não quero ler o texto inteiro. Noemi, ele era casado com Elimeleque, que era o esposo de Noemi. E por motivo de fome, eles foram para outra cidade, foram para Moabe. Então Noemi com seu esposo Elimeleque foram para Moabe.
Eles moravam em Belém de Judá. E quando eles saíram para lá, levou os seus 2 filhos. Chegando lá na cidade, em Moabe, Elimeleque, o que aconteceu? Ele faleceu. Então ficou Noemi e os seus 2 filhos. Estando ali os seus 2 filhos, em Moabe, eles casaram com as 2 mulheres moabitas e se casaram. Estando lá, perante em torno de uns 10 anos, mais ou menos, aqueles homens chamavam Marlon e Quilion. Eles eram os filhos de Noemi. E Noemi estava viúva e seus filhos se casaram. E de repente os seus filhos faleceram. Então restou quem? Noemi e 2 novas. Uma das novas chamava Orfa e a outra chamava Ruth. Um gesto de amor, um gesto de carinho, um gesto que as suas noras teve compaixão com sua sogra. Então, aquelas 2 mulheres novas estavam viúvas. Então só restou ficar o quê? Com Noemi, ou senão elas voltassem para as suas casas e começavam de novo a sua vida, porque eram viúva. E de repente, Noemi fala, chega para a Orfa e fala: filhas, se você quiser, vocês podem ir para as suas casas, com seus familiares aqui em Moabe, que eu vou voltar para a minha terra natal, que era Belém de Judá. E Noemi estava convicta daquilo que ela ia voltar para a sua terra natal. Que lá ela já sabia que o problema da fome já tinha acabado lá em Belém de Judá. E ela queria voltar para a sua terra, porque ali ela não conhecia mais ninguém, só tinha as suas 2 noras. E Noemi deu carta branca para as suas 9 filhas: se você quiser, vai para a sua família, vai viver com os seus pais, vai recomeçar a sua vida, vai começar os seus fazeres. Falou para Orfa e falou para Ruth. A Orfa, ela tomou a opinião de sua sogra. E ela pegou suas coisinhas, separou e foi com os seus familiares. Mas Ruth não. Ruth persistiu de ficar com Noemi. Ruth teve o desejo de seguir Noemi. Como que uma moça nova vai viver com a sua sogra, sabendo que ela já era de idade, não sabendo o que tinha para frente, o que ia acontecer? Ela queria voltar para uma terra que ela não conhecia, Belém de Judá. E Ruth falou assim: não, Noemi, eu vou com você. E com esse versículo que nós falamos aqui, disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe, nem me obriga para não segui-lo, porque aonde fores eu irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth estava falando isso para Noemi. Ela tinha plena convicção que queria viver com aquela viúva. Irmãos, o que nós aprendemos com Ruth aqui? O que nós aprendemos? Uma mulher que estava viúva, uma mulher que estava vivendo com sua sogra, não sabendo o que tinha que acontecer lá na cidade de Belém de Judá. Ela não sabia: eu vou chegar lá em Belém de Judá, o que eu vou fazer para manter a vida minha e de Noemi? O que eu vou chegar lá? Vai ter lugar para mim dormir? Vai ter lugar para mim ficar? Será que eles vão me aceitar? E ela teve essa opinião, e ela falou: não me insista que eu desista, que eu não vou desistir. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo.
ela tinha plena convicção daquilo do Deus sobre a vida dela. Noemi e Ruth voltaram para Belém de Judá. E nós apresentamos essas duas mulheres diante dessa pregação que teve uma vida sofrida, uma vida que teve que passar por um processo que aonde teve poda, aonde teve que ter cair as folhas, aonde teve que ter um novo recomeço para a sua vida. O que você está passando? Será que teu cargo, teu fardo está sendo mais pesado do que dessas duas viúvas? Será? Será que você tem suportado o que você está passando diante deste mundo que nós estamos vivendo? Será? Tem muitas questões que nós colocamos. Será que o Senhor está me vendo? E agora tem que perguntar: será que eu vou suportar o que Deus está mandando para mim? Nós devemos observar a segunda pergunta também, para nós vivermos em santidade com o nosso Senhor, que na hora que vier a adversidade, nós não caímos em tentação. Amém, Jesus. Ruth e Noemi, essas duas mulheres tinham que ter um novo recomeço na vida delas. Essas duas mulheres tinham uma opinião de voltar para a sua terra, sem saber. Elas sabiam que Moabe era uma terra onde o pessoal adorava outros deuses. Não adorava o Deus que nós servimos, não, adorava deuses. Entendeu? E ela tinha plena convicção que deveria voltar para a sua cidade, Belém de Judá. O que nós vamos aprender com essas duas mulheres? Um novo recomeço, uma nova atitude, uma mudança da nossa vida, Nós, como cristãos, podemos pegar exemplo de Ruth para a nossa vida, até mesmo nas diversidades da nossa vida. Para você ter um tempo de um recomeço na sua vida, sabe o que você precisa fazer? Fala assim: devemos ter disposição. Ruth 1, do 16 ao 17. Vamos ler de novo. Disse, porém, Ruth: não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que eu pousar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morrereis, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me, Senhor, o que bem me aprover, se as outras coisas não seja morta e nem separada de ti. Essa mulher, Ruth, tinha plena decisão, disposição do que ela queria na sua vida. Para ter um recomeço na sua vida, irmão, você precisa ter uma disposição. Se você não tiver disposição, não tem como você ter um recomeço na sua vida. Ruth renunciou tudo, as suas origens, aqueles deuses, renunciou toda a sua família de sangue, renunciou tudo aquilo que era acomodado dentro da sua cidade, da sua terra, lá em Moabe, os costumes dos deuses que ela servia, para servir uma mulher mais velha, viúva, mas só que Noemi tinha algo diferente, tinha um Deus na sua vida. Noemi tinha algo diferente na família dela, tinha Deus, esse Deus que você serve, esse Deus que eu sirvo também. Ela quis este Deus para a sua vida.
Você tem disposição? Abra lá em Lucas 9:64. Lucas 9, versículo 64. Diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, apto para o reino de Deus. 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino do Senhor. Irmãos, você já colocou a mão no arado? Os antigos eu acho que sim. Quando você põe a mão no arado, irmãos, para trabalhar, não é serviço um pouco, não. Você tem que ter disposição. Se ter que tiver passar o arado em torno de 5 alqueires, 10 alqueires, você tem que estar ali. Você tem que estar preparando a terra. Você tem que ter disposição. Não é você passar por um corredor só, já pus a mão no arado. Não. Para pôr a mão no arado, você tem que ter a convicção que você vai plantar, você vai preparar a terra e vai plantar e vai colher. Você já viu alguém que planta e vai lá, abandona e vai embora? É perdido. Quando a gente põe a mão no arado, irmãos, a gente tem que ter disposição. A gente tem que estar convicto daquilo que nós queremos. E aqui fala que ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando a gente põe a mão no arado, irmãos, a gente não devemos imaginar: agora eu comecei, vou abandonar tudo, lá eu fazer isso, aí eu vou chegar, ficar no ar-condicionado. Calma. Quando a gente põe a mão no arado, a gente tem que estar convicto que nós estamos dispostos, com disposição, fazer o serviço até o fim. Nunca começar o serviço e abandonar, não. Disposição. Nós como cristãos devemos ter disposição, sim. A escolher tudo para fazer a vontade do Pai, para que não pôr as mãos no arado, tem que ter disposição. Quando a gente põe a mão numa ferramenta para fazer algo de um trabalho, a gente tem que executar até o fim. E quando Jesus questiona aqui, devemos pôr a mão no arado, e mais convicto, trabalhar pela obra, trabalhar por aquilo que Deus quer na nossa vida. Disposição. Ruth teve disposição. Ela quis voltar para uma terra onde ela não conhecia. Ela quis voltar para uma terra onde tinha uma viúva para ela cuidar. Ela tinha que trabalhar para dar o sustento para aquela mulher. E ela não sabia o que ia passar para a sua vida. Será que nós estamos dispostos a ter disposição para Deus fazer acontecer na nossa vida? Para ter um tempo de recomeço na nossa vida? O segundo ponto, devemos trabalhar. Nós devemos ter disposição e nós devemos trabalhar. Senão a nossa vida não muda, não. Ruth 2, voltando no nosso texto, Ruth 2, do 1 ao 3. Aqui Noemi e Ruth já voltaram para suas terras, para a sua terra de Noemi, lá em Belém. E aqui fala assim, Ruth
capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual chamava de Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanharei espiga atrás daquele que nos favorecer. Ela disse: vá, minha filha. E ela foi, chegou ao campo, apanhavam após os segadores com casualidade. Entrou em parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Aqui nós vemos que Ruth, ela não chegou numa cidade onde conhecia, não, irmãos, e cruzou os braços e ficou esperando, não. Ela teve disposição de voltar para uma cidade onde ela não conhecia, e ela chegou numa cidade, primeira coisa, eu preciso trabalhar, preciso me manter. Mas não é manter só eu, não. Tinha Noemi que tinha que ajudar a manter, que era uma viúva e já era de idade, eu imagino. Ela não cruzou os braços, não. Ela não foi para aquela cidade para conhecer, não. Ela voltou para aquela cidade, mas sabia que tinha algo que tinha que dar o sustento para uma senhora viúva. Ruth saiu para trabalhar e não ficou contando com as diversidades ao seu redor. Eu saí de lá de Moabe e aconteceu isso, e eu saí de lá tudo perdido. Irmãos, não reclama não, disposição, vamos trabalhar, tem saúde ainda, graças a Deus. Deus te deu saúde. Remeia essas mangas aí, vamos lá, ué. Ruth fez isso, ó. Ruth tinha um compromisso com Noemi. Devia trabalhar para o sustento das duas. Tinha que manter naquela cidade. O ganho do sustento foi muito gratificante. Quando ela estava tão com sede de trabalhar, irmãos, que o ganho dela foi recompensado, foi reconhecido. Boaz viu que quando aquela mulher já invadiu as terras de Boaz, Boaz viu algo interessante sobre aquela mulher. E Boaz viu aquela mulher colhendo aqueles fardinhos de cevada, que a Bíblia fala que ela colheu em torno de 25 quilos de cevada. E não rende não, irmãos. É um trabalho duro e bem trabalhoso para recolher 25 quilos de cevada. E aquela mulher estava disposto e trabalhou e foi recompensada do seu trabalho e foi honrada. Salmo 128. Versículo 1, a partir do 1. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo que irá bem. Tua esposa, o teu interior da tua casa, será como uma videira frutífera, dos teus filhos, como o rebento das oliveiras, a roda da tua mesa. Aqui fala o quê? Feliz é aquele que teme a Deus, que anda nos seus caminhos. E fala também que do trabalho da sua mão, feliz será. Feliz será. Em tudo irá bem. Mas para tudo ir bem, você tem que ser o quê? Temente a Deus e fazer o que é justo
diante do Senhor Jesus. E aqui fala que será como uma videira frutífera. A videira frutífera é o quê? Fonte de alegria, irmãos. O vinho, a vinheira na Bíblia, se significa alegria. E aqui fala que a tua videira será frutífera. E teus filhos dentro do seu lar. Você trabalhando, você vai abençoar todos os seus familiares, não vai deixar faltar alimento. Mas seja temente a Deus e seja justo com as coisas do Senhor Jesus para a sua vida. O terceiro ponto aqui fala a respeito que Deus retribui os seus feitos. Quer um conselho? Faz o seu papel, faz a sua parte. Deus retribui os seus feitos. Faça seu papel certinho, seja temente a Deus, deixa Deus agir na sua vida, tenha disposição, vai trabalhar para você fazer isso. Deus retribui os seus feitos. Na vida de Ruth não foi diferente, não. Ruth 2, a partir do 12, diz assim: o Senhor retribui os teus feitos, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujo asas viesse buscar o refúgio. Disse ele: tu favoreceste muito o Senhor meu, pois me consola falaste de coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comeres, Boaz lhe disse: achega para aqui e coma pão e molha no vinho e a tua boca. Ela se assentou de lado dos segadores e lhe deu grão tostados de cereais, e ela comeu, se fartou e ainda subjuou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até que as gavelas deixes as colher, e não a censureis. Tirei também os molhos de algumas espigas, deixe para que ela apanhe, e não lhe repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhava, e foi quase uma ênfase de cevada, 25 quilos em torno. Tomou-os e veio à cidade, e viu a sogra que havia apanhado, também que lhe subjava. Depois de fartar-se, tirou e deu à sogra. Então lhe disse a sogra: aonde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que acolheu e favoreceu. E Ruth contou à tua sogra onde havia trabalhado. Ele disse: o nome do Senhor cujo do campo trabalhei é Boaz. Irmãos, essa mulher aqui, ela não ficou desamparada, não. Se ela chegasse naquela cidade e cruzasse os braços, não seria recompensada, não. Essa mulher teve disposição, ela saiu para trabalhar, e quando ela foi trabalhar com gosto. Ela teve o desejo de trabalhar, e ali ela foi colhendo aquele monte de cevada, aqueles fardos, e aquele monte lá ela debulhou, separou tudo, e quando foi pesar foi em torno dos 25 quilos que ela separou de um dia de trabalho. Aquela mulher teve disposição, trabalhou, e Deus o abençoou.
Boaz simpatiza com Ruth. Deus preparou um homem para Ruth. Aquela mulher, se ela não tivesse saído do lugar dela, Deus não tinha preparado algo sobre a vida dela, não. Então Boaz